Olá, pessoal, estamos na TV Galega, nossa querida TV Galega, e mais um programa do Asaprev em Foco. Muito obrigada por estarem conosco. Nós estamos hoje com uma entrevista, gente, surpreendente. Olha só, estamos aqui com o prefeito da cidade de Ascurra, o senhor Arão Josino. Tudo bem, senhor Arão? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Pessoas tão queridas, né, aqui da TV Galega, para a gente falar um pouquinho sobre a cidade de Ascurra. Ótimo, a gente que fica muito honrado, né, Hildo, pela presença do prefeito, né? Uma honra, realmente. Vamos saber tudo que Prefeito, acho que mais jovem de Santa Catarina. Hoje não mais, né? Eu já estou com 32 anos, já não sou mais tão jovem assim. Mas no primeiro mandato, quando eu fui eleito prefeito, aos 28 anos de idade, sim. Aí era um dos prefeitos mais jovens do estado. Nós éramos 28 anos. 28 anos. Nós éramos em 3 prefeitos com a mesma idade em Santa Catarina. E das outras, qual é os outros? De Cunha-Porã e o outro aqui de Canelinha. Nossa, mas que beleza! Por isso que Ascurra está num desenvolvimento bastante assim, que a gente se surpreende, né? Acho que Ascurra, eu estive lá com o nosso amigo Malto, né? Malto Aguiar, e isso na primeira gestão sua, Sim. Né? E achei assim encantadora a cidade, muito boa. E eu vejo assim que o desenvolvimento é bastante grande, tem um trabalho de desenvolvimento até do lado do empreendedorismo, né? Exatamente. Nós, lá em 2021, quando nós assumimos a cidade de Ascurra, eu sempre digo, Ascurra tem um potencial muito grande porque é uma cidade muito empreendedora. São pessoas muito empreendedoras, né? E nós estamos numa posição geográfica muito, muito boa, porque nós estamos entre o litoral e a Serra Catarinense. E em cima da BR-470, o que nos deixa numa situação muito boa para o escoamento da produção, né? Puxa. E aí lá em 21, quando nós assumimos a prefeitura, nós levamos o SEBRAE para junto de nós e fizemos o PEDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município, para onde a Ascurra vai crescer nos próximos 20 anos. A partir disso, nós definimos como prioridade a desburocratização. O empreendedor precisa ter facilidade para abrir o seu próprio negócio, né? Perfeito. O segundo ponto, nós entendemos que a infraestrutura ela é fundamental. Então, por exemplo, estamos fazendo a maior obra de infraestrutura da história de Ascurra, que é a ligação asfáltica com o município de Indaial, sendo uma paralela à BR-470, para integrar Ascurra cada vez mais à nossa região do Vale Europeu. E o terceiro ponto, a educação. Eu sou filho de 2 professores e a gente entende que a educação ela tem que ser prioritária. Foi então que nós criamos o programa Ascurra de Oportunidades. Meu, que beleza! Beleza, Olha só, olhando, né, para a educação de uma maneira diferente. Né? Então, veja bem já o que nasceu, né? Ascurra, como é que é? Ascurra de Oportunidades. De oportunidades, maravilha! E esse programa é justamente pensar a educação de uma forma mais ampla, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente automaticamente pensa na escola regular. Sim. Né? No currículo regular, aquele currículo que é definido lá pelo Ministério da Educação e que precisa ser seguido no Brasil como um todo. É evidente que essa educação também é prioridade no município de Ascurra, com uma escola cada vez mais tecnológica, com a formação e valorização dos professores, com o aluno tendo acesso a um bom material didático. Mas a gente precisa ir além. Então, por isso, o Ascurra de Oportunidades. Nós definimos, dentro do Ascurra de Oportunidades, 3 eixos. O primeiro deles, o desenvolvimento pessoal. Nós entendemos que, para que um cidadão tenha sucesso, ele precisa se desenvolver como pessoa. Você se desenvolve como pessoa através, por exemplo, de oficinas de criatividade, de cultura, de esporte, né? O segundo eixo é o desenvolvimento profissional, a capacitação da mão de obra, para que a gente tenha uma mão de obra qualificada para atender a demanda da indústria da nossa cidade. Para isso, trouxemos para Ascurra o Senai, o Senac, o Senat, através de parcerias para que nós pudéssemos qualificar cada vez mais a nossa mão de obra. E o terceiro eixo é o eixo do empreendedorismo. Tem muita gente na pequena cidade
que tem o desejo de ter o seu próprio negócio, Sim, de sem começar a empreender. dúvida. Então, nós criamos vários cursos voltados ao empreendedorismo. Hoje, para vocês terem ideia, o Ascurra de Oportunidades representam 40 oficinas à disposição da população, com 1.250 vagas gratuitas. É uma cidade de 8 mil habitantes. Poxa Então, é um vida. percentual bastante... Quantos habitantes? São 8 mil habitantes 8 mil. e 1.250 vagas hoje em 40 Uhum. oficinas do Ascurra de Oportunidades para todas as idades. Dias atrás, nós tivemos uma formatura do curso de informática. E aí, no curso de informática, nós entregamos o certificado para um menino de 7 anos de idade e para uma senhora de 86 anos de idade. Nossa Senhora. Nossa, que... Então, isso é lindo! capacitar a população. Eu sempre digo que a maior riqueza que uma cidade tem são as pessoas. É o povo. É o povo. Então Sem você dúvida. precisa investir no povo, O povo. que aí o povo faz a cidade crescer e se desenvolver. Por isso que ele tem sucesso, né? É, claro. Com essa visão, né? Cuidar do povo, né? Da cidade, que prospere. Por isso que O tá o mandato vai até sucesso. quando? O meu mandato são mais 4 anos, né? Eu tô Mais 4 no meu primeiro ano, e a próxima eleição então é em 2028. Então eu encerro dia 31 de dezembro de 2028. Eu estou concluindo os meus 8 anos à frente do município de Ascurra. Mas que aguardem, né? Porque a pessoa que tem sucesso e que faz um trabalho maravilhoso, com certeza será lembrado, né? E talvez pode continuar. O nosso objetivo eu sempre digo que na vida pública, quem se coloca à disposição como candidato, né, tem que ter uma missão, tem que ter um objetivo, e esse objetivo ele tem que ser coletivo. E nós precisamos deixar um legado. O que eu quero é, quando deixar de ser prefeito, que eu seja lembrado como um prefeito que contribuiu com o desenvolvimento da cidade. Que contribuiu de alguma forma para a cidade crescer e se desenvolver, e para que as pessoas elas possam sonhar cada vez mais e conquistar os seus sonhos. Acho que esse é o maior legado que alguém pode deixar na vida pública. Exatamente. Legal. Eu fico pensando assim, como é que tudo aconteceu, né? Porque se colocar como candidato a deputado de uma cidade, como prefeito de uma cidade, deve ter sido assim, deve ter causado uma ansiedade, né? Porque Foi uma construção no sentido de que os meus pais eles foram morar em Ascurra na década de 80. Né? Então lá na década de 80 eles foram trabalhar, são 2 professores, como eu disse anteriormente, e eu nasci em 1992, então eu sou a primeira geração da família que nasce em Ascurra. E aos 13 anos de idade, os meus pais entenderam de que eu era muito metido e que eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E eles diziam, aqui em Ascurra não tem oportunidade para ti, filho, tu precisa ir para uma cidade maior, precisa morar numa cidade grande. E foi quando eles me trouxeram a oportunidade de viver aqui em Blumenau. Então eu me mudo lá com 13 anos de idade, isso em 2005, me mudei para Blumenau. Quando eu chego aqui em Blumenau, em agosto de 2025, logo depois a professora Jaqueline, eu estava na Escola Machado de Assis, lá no Machado. Professor. E lá no Machado a professora Jaqueline, professora de História, um dia ela entra na sala de aula e ela pergunta quem gostaria de ser candidato a vereador mirim. E eu era metido. Levantei a mão e falei, professora, eu quero ser vereador mirim. Ela disse, olha, tu acabou de chegar na escola, né? Vai ter que passar por um processo eleitoral. Dificilmente vai conseguir ser eleito, porque acabou de chegar na escola. Mas seja candidato. E aí fui candidato a vereador mirim no Machado e tive a alegria de ser eleito vereador mirim. olha, E fiquei durante 1 ano na Câmara de Vereadores como vereador mirim. É um programa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu sempre digo que é uma baita escola de formação política. Me apaixonei pela política e comecei a caminhar, a minha caminhada, né? Então, depois aos 18 anos fui estudar em Florianópolis, fiz jornalismo, sou jornalista, trabalhei 7 anos no governo do estado. Tive a oportunidade de estudar na Universidade de Oxford, na Inglaterra, na área de gestão pública, através de uma bolsa de estudos. E quando eu volto, eu digo, não, vamos lá, qual é a minha missão? A minha missão agora é voltar para a minha cidade natal, que é Ascurra, e fazer com que as crianças que estão lá hoje não precisem sair de Ascurra para buscar a oportunidade. Então volto para Ascurra, me candidato a prefeito,
sou eleito prefeito e agora consigo liderar o programa Ascurra de Oportunidades para que nenhuma criança mais precise sair de Ascurra para morar em Blumenau, para fazer um curso de oratória, para fazer um curso de teatro, para fazer um curso de dança, para participar das oficinas de esporte ou para ser empreendedor. Poxa, Deus, que beleza. caminhada. Que visão, hein? Que caminhada, exatamente. Olha Parabéns. só. Olha, prefeito, parabéns Um pela sua jovem, né? trajetória. Jovem, imagina tudo que não vai conseguir construir ainda. Nossa. Ai, Quantos anos você fez? 32. Meu Deus do céu. olha só, um prefeito tão jovem assim, eu não sei se tem por aí alguém, né, que seja tão... Mas eu... E a não, e o cidade que vê honra... como? A cidade eu sinto um carinho muito grande. E eu sinto porque é evidente, né? Eu sou um prefeito que é diferente dos prefeitos que me antecederam. Todos os prefeitos que passaram por Ascurra foram prefeitos muito bons. Foram prefeitos que deram a sua contribuição, prefeitos honestos, prefeitos batalhadores, prefeitos que fizeram a diferença no momento deles, né? Mas era um perfil de prefeito, né? Então, de idade, e, de postura, de prioridades. Então, quando eu chego, um prefeito, sou mais jovem da história de Ascurra, um prefeito diferente daquilo que se tinha antes. Num primeiro momento, é evidente que quando você muda, você gera um desconforto, uma insegurança nas pessoas. É o sair da zona de conforto, né? Mas aos pouquinhos a gente foi conquistando a população, a gente foi conquistando as lideranças e hoje a cidade nos abraçou, confia em nós, a reeleição é prova disso, né? E agora a gente se sente ainda mais seguros e abraçados, e quando eu digo no plural é porque eu não estou sozinho. Eu tenho um vice-prefeito, que é o Soeris Trentini, que é muito presente na gestão. Tenho uma equipe de secretários e diretores, de gente realmente ativa, de gente que é apaixonada pela cidade de Ascurra. Nossa, então hoje a cidade nos abraça e a cidade nos permite a entregar aquilo que nós sonhamos. Poxa vida, que legal. Sabe, e do que a gente vê, né, no prefeito, ele fala com tanto entusiasmo e eu penso assim, é uma pessoa iluminada. O prefeito é iluminado. Sem dúvida. Sabe, Quantos vem anos aquele você fez? entusiasmo. 32 anos. 32 anos. Entusiasmo, ele gosta. Por isso que eu digo, tem que falar assim, ó, me aguarde. Me aguarde que o futuro vai seguir. Amém. Amém. Pode crer. Muito Tem entusiasmo. Tem pretensão vontade. política? O caminho é esse, né? Eu sou um verdadeiro apaixonado por política, Isso, né? apaixonado. Então eu amo o que eu faço. Eu não estou com a camiseta por acaso, eu realmente visto a camisa da minha cidade. Eu amo Ascurra, eu amo a política, eu amo poder servir as pessoas. Eu amo a ideia de poder deixar um legado. E um legado que seja pensando no desenvolvimento a partir das pessoas. Então, o caminho é natural, acredito eu. Não sei se com mandato, porque mandato a gente depende do eleitor, a gente depende do voto, mas a vida pública ela é muito maior do que ter mandato, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que para a gente contribuir com a sociedade, nós precisamos ter um cargo. De prefeito, de vereador, de deputado. Acho que todo mundo pode dar sua contribuição para a comunidade de alguma forma. Muito bem. Senhor prefeito, nós vamos fazer um intervalo, mas a gente volta logo no segundo bloco. Nos aguarde, não saia daí.